Gente, então eu vou falar um pouco sobre esse processo que eu tô aplicando para fazer estágio nos Estados Unidos. O que eu pretendo, né, se tudo der certo, é conseguir fazer um observership na Universidade de Miami. Tem a Universidade de Miami e ela tem a School of Medicine, que no caso deles é a Miller School of Medicine. Como que você recebe as informações? Você vai mandar um e-mail para eles falando que você tem interesse em fazer um observership, que você tá em tal ano da faculdade. Se você estiver no sexto ano, faz mais sentido fazer um clerk, né? Não fazer um observer. Manda um e-mail falando isso e aí a Olivia, que é responsável pelo programa, ela vai te enviar um e-mail com vários documentos para você se divertir. E um dos documentos vem tudo que você vai precisar para o seu application, né? Para o seu formulário de aplicação. O bom que eu acho da Universidade de Miami é que eles têm esse programa bem estabelecido de receber estudante internacional, principalmente da América Latina, porque tem muitas universidades no centro dos Estados Unidos, no norte e nordeste, que até tem programas tipo observership, até oferecem clerkship, mas ou é muito caro, ou eles não recebem aluno da América Latina, ou a universidade da onde você tem que fazer parte de uma organização e quase nenhuma faculdade no Brasil faz parte. Então é muito difícil. E como a Universidade de Miami tem esse programa há bastante tempo, eles recebem muito aluno latino-americano, é muito mais prático. Eles já sabem como funciona, eles já sabem o que pedir. Então isso facilita muito a burocracia. Esse estágio é um estágio pago, a maioria deles são pagos, mas dentre os pagos é um dos mais em conta. Assim, tem estágio em Stanford, tem estágio em Harvard que você pode fazer, só que é um absurdo. Assim, se puder fazer, faça, mas, né, tem essa questão aí. Então, alguns documentos que eles pedem. Fotografia recente, eles pedem cópia do passaporte. Então, se você não tiver passaporte, já manda atualizar o seu passaporte, já tira o passaporte, já renova o passaporte. E eles vão querer que você tenha o visto, visto americano. Então, também, se não tiver visto, já providencia esse visto. Acho que a fila do visto, pelo menos pra quando eu fui tirar, tava bem longa. Tipo, levou meses e meses pra conseguir uma data. Não tinha em São Paulo, tive que ir pra Curitiba tirar o visto. Se você pensa em fazer estágio fora, você vai precisar de um visto, então já tenta providenciar isso. Eles também exigem uma prova de proficiência, que pode ser o TOEFL, e aí no TOEFL, nossa, não fala qual é a nota do TOEFL, mas em geral uma nota boa do TOEFL é a partir de 100. Então, isso para a maioria das universidades é no mínimo 100. Tipo, universidade bem boa, assim, em geral, vai até exigir pelo menos 110. Isso de 120. Então, só faz o TOEFL, só paga a prova é cara. Se você estiver conseguindo ir bem. Não adianta você fazer a prova se você não tá indo bem. Então, se prepare bem pro TOEFL. Estude muito inglês, porque esse é um dos requerimentos, é ter o TOEFL. Quem não precisa ter o TOEFL? Se você já tiver feito o Step 1. Se você já fez o Step 1, você não precisa fazer o TOEFL, não precisa dos dois. Então, se você já fez o Step 1, tá tranquilo. Se você não fez o Step 1, que é o meu caso, eu precisei fazer o TOEFL. Aí eu fiz em comecinho de fevereiro, acho que foi dia 3 de fevereiro, eu fiz o TOEFL. Saiu o resultado uns 5, 6 dias depois, e aí eu já tinha colocado pra enviar direto pra Universidade de Miami. Fora isso, você vai precisar de fazer uma entrevista com um dos representantes da universidade que tem aqui no Brasil. Eles têm vários representantes ao redor do Brasil, vem um documento com o contato de vários deles, aí você manda um e-mail para ficar mais próximo de você, porque em geral as entrevistas são presenciais. Em algumas raras exceções, eles até podem fazer online. Uma colega minha, ela estava nos Estados Unidos, não tinha como ela fazer a entrevista aqui, né? Ela estava fazendo estágio lá, alguma coisa do tipo, e aí ela explicou essa situação, e aí eles marcaram uma entrevista online, mas em geral eles querem uma entrevista presencial. E aí na entrevista, é com base na entrevista que esse representante vai fazer uma carta de recomendação sua e enviar direto para a universidade. Eles não vão te mostrar o que eles acharam. Ele vai fazer essa carta de recomendação e aí vai enviar direto para a Universidade de Miami. Fora isso, você vai precisar de uma carta de recomendação do diretor ou do reitor da universidade, recomendação de algum professor, de algum chefe com quem você... Chefe médico, né? Se você tá no internato. Pode ser professor, pode ser alguém que possa escrever uma carta de recomendação sobre você. Sobre isso,
As duas cartas de recomendação que eu mandei no meu application, como que foi? Eu entrei em contato com os professores e eu perguntei, olha, eu pretendo fazer um estágio nos Estados Unidos, expliquei tudo. Só que assim, é muito difícil a gente ter professor que realmente conheça a gente. Então, o que você pode fazer? Você pode sugerir para o professor, você mesmo escrever a sua carta de recomendação e aí eles aprovarem. Pode ser que eles peçam para você alterar alguma coisa e tudo mais, mas é mais fácil para eles. E uma boa ferramenta para você garantir que a sua carta tá boa usa o chat GPT. Tipo, eu usei pra, tipo, dar uma polida na minha carta, colocava minha carta lá e falava me pontue quais são os pontos fracos dessa carta de recomendação. Com base nisso, aí eu tentava melhorar um pouquinho. Aí eu terminei a carta, mandei pro meu professor pra ele ver se tava bom ou não. Ele aprovou, aí eu entreguei pra ele assinar e aí eu escaneei essa carta pra poder mandar no application. Então você vai precisar de pelo menos 2 cartas de recomendação. Eu peguei uma do meu diretor, eu peguei uma da vice-diretora e eu peguei de um professor meu professor de cirurgia geral. E aí, pra entrevista, eu precisei de uma outra carta de outro professor, que eu peguei com um professor de reumato, que eu também gosto muito. Você vai precisar de um personal statement, que é basicamente tipo, a sua trajetória, a sua história, e o porquê que você quer fazer esse estágio na Universidade de Miami. E eu não coloquei exatamente na minha carta porque eu queria fazer na Universidade de Miami. Eu coloquei bem no finalzinho, assim. Eu foquei mais na minha trajetória de vida. Não sei, é meio isso, o personal statement é pra eles entenderem quem que você é, qual a sua história e como você foi de um ponto pra agora você tá querendo ir pra lá fazer esse estágio, entendeu? E nessa carta é importante também colocar mais ou menos os seus planos futuros. Então, como que você se vê daqui a 10 anos, onde que você pretende estar. Eu não recomendo colocar que você pretende estar morando nos Estados Unidos fazendo residência lá. Não coloque, tá? Eles vão pedir histórico escolar, vão pedir o currículo, e você vai ter que colocar o próprio formulário de aplicação, que é onde você coloca a data que você quer fazer o estágio e quais são os departamentos que você tem interesse. Então tem o seu departamento como primeira opção e tem as segundas opções, assim, porque daí você pode colocar não só uma segunda opção, você pode colocar alguns. Então eu coloquei primeira opção, cirurgia vascular. Aí nas outras opções eu coloquei primeiro transplante, depois cirurgia plástica, depois cirurgia geral. Se você quiser colocar outros, você pode colocar outros, coloca na ordem de preferência. Aí você também tem que pagar uma taxa, que é a taxa pela sua aplicação mesmo. Então vai ter um documento que você coloca dados do seu cartão e aí quando você submeter, depois eles vão taxar esse valor, né? Isso daí você não tem retorno, mesmo que você não seja aceito para o estágio, $250 já foram gastos. Então é caro. Quais são os prazos? Se você quiser fazer um Observer entre junho e novembro, você tem que enviar o seu application até dia 31 de janeiro. Então, no meu caso, eu quero fazer em junho. Então, eu tive até dia 31 dia 31 de janeiro para mandar minha documentação. E se você quiser fazer o Observer entre dezembro e maio, aí o prazo é dia 31 de julho. E aí é isso de documentação e prazos. Tem várias observações em relação à imunização. E aí vem no documento, tipo, todas as outras vacinas que tem que ter escrito lá, mas, tipo, todo mundo tem isso. E aí é basicamente isso. Então você vai, manda o seu application, que seria todos esses documentos, com o próprio formulário de aplicação em si, que é onde você coloca a sua preferência de departamentos, data, período, né, que você quer fazer o estágio, e aí você envia para eles. O prazo para eles mandarem o resultado. Então, por exemplo, eu que quero ir em junho, por volta do dia 15 de março, eles já vão falar se passou ou não. Então, tem umas 2 semanas por aí pra ver se eu passei ou não. Mas é um tempinho, são uns 2 meses, um mês e meio, na verdade, né? Entre você enviar o seu formulário de aplicação e eles falarem se você passou ou não. E é basicamente isso do processo, né? Quais áreas você pode escolher para fazer estágio? Tem muito. Oncologia geral, pediatria, tem transplante vascular, tem muita área. Então é bem legal, assim, mesmo que você seja mais clínico ou mais cirúrgico, tem as opções para você colocar. E você pode listar, tipo, quantas você quiser, assim, né? Claro que na ordem. E aí é basicamente isso que você vai ter que mandar.